Nós sabemos que a gente resolve uma inequação exatamente da mesma forma que a gente resolve uma equação normal, só que com algumas ressalvas, né? Quando eu multiplico ou divido os dois lados de uma inequação por um número negativo, eu tenho que girar o sinal da desigualdade. A mesma coisa quando eu pego o inverso ou o recíproco dos dois lados da inequação. Eu tenho que girar, eu tenho que inverter o sinal da desigualdade. Né? Por exemplo, se eu tenho 100 é maior que 2 e eu quero multiplicar os dois lados ou dividir os dois lados por menos 1, eu ficaria com o quê? Com menos 100 e menos 2. Agora, menos 100 é maior ou é menor que menos 2? Bom, menos 100 é menor que menos 2, né? Se eu fosse fazer a reta real, aqui assim estaria o zero, aqui assim o 1, aqui assim o menos 2 e bem aqui o menos 100. Né? Então, o menos 100 ele é menor que menos 2. Então, a gente multiplicou por um número negativo e tivemos que inverter o sinal da desigualdade. A mesma coisa se eu fosse pegar o inverso dos dois lados, ou também recíproco dos dois lados. Eu ficaria com 1 sobre 100 e 1 meio, né? Como se eu elevasse os dois lados na menos 1. Agora, 1 sobre 100 é maior ou é menor que 1 meio? Bom, é menor que 1 meio, né? 1 centésimo, eu divido em 100 partes e pego uma parte, então vai ser bem menor que 1 meio, que é a metade de alguma coisa. Então, de novo, eu inverti os dois lados, ou peguei o recíproco dos dois lados, também tive que inverter o sinal da desigualdade. Mas eu espero que isso tenha sido só uma revisão, né? Vamos partir já para a resolução de algumas inequações. Se eu tenho assim, x mais 3 é maior que 3x menos 7. Bom, a gente faz exatamente da mesma forma que com uma equação. Eu posso subtrair 3x dos dois lados, e eu fico com menos 2x mais 3 é maior que menos 7. Eu posso subtrair 3 dos dois lados, então eu fico com menos 2x é maior que menos 10. E agora eu divido os dois lados por menos 2. E eu fico com x e menos 10 dividido por menos 2 é mais 5. Só que como eu multipliquei por um número negativo, aliás, eu dividi por um número negativo, menos 2, a gente tem que inverter o sinal da desigualdade. Então, vai ficar menor que. X é menor que mais 5. Agora, eu poderia resolver também de outro jeito, né? Eu poderia isolar o x do lado direito e não do lado esquerdo. Então, se eu tenho x mais 3 é maior que 3x menos 7, eu poderia subtrair x dos dois lados. Vou pegar uma outra cor aqui. Eu poderia subtrair x dos dois lados, ficando com 3 é maior que 2x menos 7. Agora, eu posso somar 7 dos dois lados, ficando com 10 é maior que 2x. Dividindo os dois lados por 2, ou multiplicando os dois lados por 1 meio, dá no mesmo, eu fico com 5 é maior que x. Será que essas duas respostas são a mesma coisa? Eu fiz o mesmo problema de dois modos diferentes. Sim, né? Essas duas respostas são a mesma coisa. X é menor que 5 é a mesma coisa que dizer que 5 é maior que x. Né? Então, dá exatamente a mesma resposta, resolvendo aí de duas maneiras diferentes. E claro, como aqui eu dividi os dois lados por 2, um número positivo, eu não inverti o sinal da inequação. Continuou maior que. Nós podemos resolver isso aqui ainda de uma outra maneira. Vamos supor, né, eu tenho x mais 3 é maior que 3x menos 7. Vamos passar tudo dessa inequação para o lado esquerdo e deixar apenas o zero do lado direito. Então, se eu subtrair 3x dos dois lados, eu fico com menos 2x mais 3 é maior que menos 7. Se eu somar 7 dos dois lados, eu fico com menos 2x mais 10 é maior que zero. Menos 2x mais 10 é maior que zero. Bom, se eu falar assim para você, vamos supor que esse menos 2x mais 10 é uma função f de x. Vamos supor que é uma função f de x e eu quero encontrar quando essa função f de x é maior que zero. Certo? Porque é isso que o problema diz, né? Eu só fui manipulando essa expressão até chegar nessa expressão aqui. Essas duas expressões são equivalentes, elas dizem exatamente a mesma coisa. E agora eu disse, ó, vamos supor que esse lado esquerdo, menos 2x mais 10, é uma função f de x, e eu quero encontrar quando essa função f de x é maior que zero. Isso não significa fazer o estudo do sinal dessa função f?
Sim, né? Então, vamos fazer o estudo do sinal e determinar para que valores de x a função é maior que zero. Então, se eu vou fazer aqui a minha reta, para fazer o estudo do sinal da função, lembrando que a gente fez a suposição de que f de x é menos 2x mais 10, para fazer o estudo do sinal, a gente tem que determinar a raiz da função. A raiz da função aqui dá para fazer de cabeça, né? É 5. Se eu colocar o 5 no lugar do x, o valor de f vai ser 0. Então, a raiz da função é 5. Eu coloco uma bolinha aberta no 5 porque eu quero saber quando é maior que 0 e não maior ou igual a 0. Então, o 5 não vai fazer parte da solução. Isso aqui é uma função do primeiro grau, né? E sempre que a gente tem uma função do primeiro grau e o termo que acompanha o x é negativo, né? Nesse caso, menos 2 é negativo, do lado direito da raiz, o sinal vai ser menos, e do lado esquerdo da raiz, o sinal vai ser mais. Por quê? Porque o gráfico da função, a gente viu nos vídeos anteriores, vai ser uma reta decrescente. Então, a esquerda da raiz vai ser mais, positivo, e a direita da raiz vai ser menos, né? Vai ser negativo. Como eu quero os valores de x para os quais f de x é maior que zero, quando ela é positiva, então esses valores são x menor que 5. Né? Estão aqui à esquerda do 5 os valores onde a função vai ser positiva. Então, nós temos aí 3 maneiras para resolver essa mesma inequação. Talvez tenha ficado um pouco confuso esse último método aqui, mas nós simplesmente reduzimos a inequação original a uma inequação equivalente, né? Nós só manipulamos um pouco ela, e daí nós supomos que esse lado esquerdo é uma função f de x e fizemos o estudo do sinal, determinamos quando ela é maior que zero. Vamos resolver agora essa última inequação aqui. 2x menos 3 é menor ou igual a 2/5 de x mais 7. Vamos usar esse último método aqui. Então, nós temos que passar tudo para o lado esquerdo e deixar só o zero do lado direito. Se eu subtrair 2/5 de x dos dois lados, eu fico com 2x menos 2/5 de x menos 3 é menor ou igual a 7. 2x menos 2/5 de x, isso é igual a 2x é a mesma coisa que 10x sobre 5, né, para deixar no mesmo denominador, menos 2/5 de x, isso é igual, então, a 8x sobre 5. É só subtrair porque o denominador é o mesmo. Então, isso aqui é igual a 8x sobre 5. Agora, subtraindo 7 dos dois lados, eu fico com menos 10 é menor ou igual a 0. É só isolar aqui e deixar o zero do lado direito. E agora, se eu considerar esse lado esquerdo como sendo uma função f de x, basta eu fazer o estudo do sinal dessa função e determinar quando que a função é menor ou igual a zero. Então, se eu considerar isso aqui como sendo uma função f de x, que é igual a 8x sobre 5, ou também posso escrever assim, 8/5 de x, menos 10, como é que vai ficar o estudo do sinal? Bom, a raiz dessa função, eu recomendo que você faça o cálculo aí, mas vamos ver, a raiz dessa função aqui é 25 quartos. 25 quartos. E como o termo que acompanha o x é positivo, isso é uma função do primeiro grau, sempre que o termo que acompanha o x for positivo, para a direita da raiz é mais e para a esquerda da raiz é menos. Eu vou colocar uma bolinha fechada aqui na raiz da função, porque ele quer saber quando a função é menor ou igual a zero. Então, a raiz entra dentro do intervalo. E a função ela é menor ou igual a zero aqui à esquerda do 25 quartos. Então, x é menor ou igual a 25 quartos. É exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui, só que antes a gente teve que marcar o intervalo positivo e aqui o intervalo negativo. E lembrando que os sinais estão trocados aqui, porque na função anterior o termo que acompanhava o x era negativo, daí a esquerda da raiz é mais e a direita da raiz é menos. Aqui, como o termo é positivo, daí a esquerda da raiz é menos e a direita da raiz é mais.